gente entender por competência de leitura e escrita, um pouco na acepção do Paulo Freire, né, de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né, e se transfere da leitura da palavra para a leitura do mundo, né. Então, a história contribui fundamentalmente para uma leitura do mundo, né? Não é apenas uma competência de decifrar código linguístico, letras, palavras, né? Que estão em documentos, que estão em textos escritos, mas é compreender esses textos em contextos mais amplos e fazer uma leitura de mundo, né? Se o aluno conseguir entender que todos os textos têm uma relação com o presente, mas têm relações com o passado e projetam, né, futuros, ele vai estar aprendendo a como ler os textos, digamos assim, né? E é importante enunciar de onde eu estou falando, né? Eu dizer, né, qual é o meu ponto de vista sobre aquele episódio, sobre aquele acontecimento. O documento não diz isso. Esse é um grande problema quando o professor vai lidar diretamente com uma fonte e vai ensinar o aluno a pensar um pouco como historiador. Porque o documento ele produz o efeito de verdade, né? Como dizem os historiadores. Ele é revelador, ele revela um acontecimento. E ele esconde, em geral, omite o sujeito que o observou. Então, fazer questões, por exemplo, quem é o autor desse documento? Né? Quando ele escreveu? Para quem ele dirigiu esse documento? O que ele esperava que esse documento circulasse por onde? Que efeito que ele queria que esse documento produzisse? Né? Esse é o trabalho didático do professor. Não é apenas retirar uma informação da qual o texto é depositário, mas é entender o texto, na verdade, enraizado num contexto social. O exercício de tomar posição, digamos assim, é um exercício fundamental que a escola tem que exercer hoje para uma cidadania participativa, ativa. Não é apenas responder o que as autoridades querem, seja a autoridade do professor, seja a autoridade um padre, um pastor, mas numa submissão, né, àquilo que é ortodoxo, né, e aquilo que vem de cima, mas de se colocar como sujeito consciente, né, diante dos debates e de tomar posições com base em fatos e argumentos. Então, a escola tem essa missão que eu acho que é uma missão duradoura, permanente e que ela não pode abrir mão. Eu acho assim que na cultura escolar brasileira, o livro didático ele tem sido uma âncora do trabalho dos professores. Eu não acho que tem que jogar a âncora fora e deixar a nau à deriva, né? É importante, é um recurso importante. Inclusive, ele tem sido agora crescido de cada vez mais novos recursos. Se a gente observar, por exemplo, o livro didático, ele é um mosaico de documentos. O que é importante é que ao redor da âncora o professor, né, agrupe, né, um acervo mais rico de recursos que ele possa usar, né, tendo um fio condutor que organiza para ele o conteúdo, que organiza uma sequência de trabalho, que dá sentido ao que ele vai fazer ao longo do trabalho dele no ano e, quiçá, na formação do aluno quando chega do 6º ao 9º ano, por exemplo, né. O escrever só por escrever, para responder para uma prova, para entregar a resposta certa para o professor, esse perdeu o sentido mesmo. Acho que as novas gerações não veem por que fazer isso, né? Precisa dar significado. Por isso que os professores pedem para os alunos escreverem em blog, escreverem no Face, fazerem postagens e tal. Aí eles escrevem. E memória e identidade estão muito relacionadas a narrativas, a contar histórias, né? Então, quando a gente se diz quem a gente conta uma história, né? Então, fazer com que o aluno conte a sua história da sua família, a história do seu avô, a história do seu bairro, a história do dono da venda, a história do pipoqueiro da escola, é fazer com que ele se aproprie de narrativas sociais. Então, ele vai estar fazendo um exercício que é de narrar com memória e com identidade, né? Então, narrar fortalece a minha identidade e só se faz isso quando eu tento recuperar, quando eu tento buscar na memória
aquilo que fez aquilo que eu sou hoje, né? O que me tornou hoje o quem eu sou. E essa narrativa pode ser contada através dos objetos, das fotografias, de uma linha do tempo, de um texto. O professor pode usar isso. Isso é um manancial, né, de elementos para uma reflexão de quem somos, por que essas coisas aconteceram conosco e de tentar relacionar aquilo que aconteceu com todo mundo, né, que é a macro-história, a história estrutural, e o que aconteceu com a minha família. Né? Olha, eu saí do Nordeste por quê? Eu vim para cá por quê? Quem conta essa história? Né? Como é que essa história é narrada na minha família? Que objetos contam essa história? E isso dá o caráter autoral, porque cada história é singular, ainda que todas elas, né, se comuniquem, se falem entre si, né, se dialoguem, todas elas são autorais, né? Elas são singulares. Né? Tem recortes específicos sobre a realidade, formas específicas de olhar essa realidade, né? O que torna tudo muito fluido e complexo mesmo. Né? São as múltiplas narrativas que a gente tem no mundo contemporâneo. Então, eu diria, nós mudamos e é mais, digamos assim, acho que é mais difícil viver hoje, né? Porque é uma profusão de informações, né, um dilúvio de informações, né, de acontecimentos agora online, né, então a gente pode saber agora exatamente o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta e cabe a gente filtrar tudo isso, né, interpretar tudo isso e dar um sentido para a vida.